Oh glória, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado. Este é o último estudo dessa série que nós estamos realizando, a apostasia. Nós já aprendemos no decorrer deste estudo que nós estamos fazendo sobre a origem da apostasia, o significado, fatores que levam à apostasia, exemplos. Eu trouxe aqui uma série muito profunda. O link desses vídeos estão todos abaixo aqui na descrição. Não perca, para que você possa ter uma melhor compreensão deste assunto que nós estamos tratando. Neste último tópico sobre apostasia, eu quero te apresentar princípios para que você não venha naufragar na fé e abandonar aquele que uma vez te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Ripio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Nosso irmão Paulo disse algo extremamente relacionado ao que eu quero te dizer neste dia de hoje, neste estudo sobre o que você pode fazer para não se apostatar da fé. Vejamos o que Paulo ele disse em Colossenses capítulo 2, versículos 5 até o 7. Ele diz que a firmeza da vossa fé em Cristo, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes crescendo em ação de graça. Como vimos anteriormente, a possibilidade da apostasia, ela é real na carreira de todo cristão. E inúmeros são os fatores e passos que levam a ela. O meu objetivo foi o de alertá-lo deste perigo existente por meio de exemplos encontrados dentro das Sagradas Escrituras, visto ser ela o manual de fé e conduta. Eu apresentarei aqui as suas advertências e instruções em forma de princípios muito importantes, que se você observar, todos eles te levarão ao fortalecimento da sua fé e o crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo a cada dia mais em sua carreira cristã. A ideia central do que eu vou apresentar e que direciona os princípios aqui é perseverança e determinação contínua, no grego diameno, que significa continuar, do princípio até o fim, sem nenhum tipo de interrupção. Ou seja, ser forte, persistir, perseverar, ser continuamente firme com uma pessoa ou algo. O primeiro princípio que eu quero aqui abordar é permanecer na fé. E esta advertência, ela expressa a obrigação, o compromisso, a responsabilidade de todo cristão a pegar-se ao firme fundamento oferecido por Deus, que na verdade é Cristo Jesus, que fica claro quando nós observamos em Colossenses 2, 5 ao 7, como eu citei, e em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que nos diz que Cristo Jesus é o nosso fundamento, é o fundamento da igreja, é a pedra principal de esquina, ainda que seja rejeitado por muitos, mas ela é a que nos firma na fé. O nosso ato de fé contínua nos faz estar seguros, preste bem atenção, seguros e guardados pelo bom pastor, descrito no Evangelho de João capítulo 10. Obtendo então assim esta convicção, o cristão dificilmente perderá então o foco ao ponto de se mover desta firmeza. Se na verdade permanecer fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Isso está escrito em Colossenses,
capítulo 1, versículo 3. Em 2 Pedro também nos relata esta mesma ideia. A palavra de Deus nos diz: alcançando então o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, a fé, ela nos leva à salvação. O fim da fé é a salvação da nossa alma, é a vida eterna, como está escrito em 1 Pedro. A importância da condição de fé, ela é ensinada em todo o contexto do Novo e do Antigo Testamento. Sua permanência e perseverança foi enaltecida por Paulo em praticamente todas as igrejas que ele auxiliava, com seu testemunho de sofrimentos por amor à mensagem do Evangelho do Reino. Em Atos capítulo 14, versículo 22, ele disse: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Assim ele fazia, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O segundo princípio que eu quero aqui te apresentar é permanecer na doutrina santa. Nada e ninguém, entenda isso, está acima da palavra de Deus. Esta é uma grande verdade subentendida no escrito do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Ela não falha, a palavra de Deus não falha, não muda, ela é eterna. A nós seres humanos foi revelada desde o princípio. Deus então a materializou em escrita para que todos nós pudéssemos alcançar o conhecimento do plano de salvação ao homem caído. Por meio de muitos homens cheios do Espírito Santo no Novo Testamento, Cristo Jesus revelou sua doutrina, ou seja, sua palavra, instruções e ensinamentos concernentes ao reino de Deus, à vida eterna. E estes homens cheios do Espírito Santo transmitiram a todos os novos convertidos a fé cristocêntrica. A doutrina é a base da fé, como está escrito em Romanos 10, 17. Ela centraliza toda a mensagem do reino. Entendendo isso, nós compreenderemos o porquê de tamanha investida do pai da apostasia tentar deturpar o evangelho, transformando a palavra de Deus em mentiras, ou seja, tentando transformá-la assim desta forma nos corações das pessoas. Instruindo Timóteo, o apóstolo Paulo, ele disse: tente cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como também aos que te ouvem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Permanecer na doutrina é estar ancorado em um cais firme, firmado na verdade, analisando sobre a luz da palavra todo tipo de profecia e revelação que hoje em dia se apresenta por aí, mediante o alerta de muitos falsos profetas e apóstatas. Todos os cristãos professos devem buscar uma profunda vida de leitura da palavra, examinar a palavra, meditar na palavra, para assim não serem enganados, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina que apresentam por aí, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O terceiro princípio que aqui eu quero apresentar é permanecer na oração. A oração é um dos mais infalíveis meios de comunicar-se com o Senhor. Ela é o respiro da alma, a força de se manter firme nos divinos propósitos do Senhor. Sua constância e intensidade certifica a permanência na fé
e na doutrina. Ela está ligada aos 2 princípios anteriores que aqui eu disse. Como prioridade na vida cristã, ela não é uma opção ou última instância a se recorrer. Jesus, em seu ministério terreno, ensinou seus discípulos a orar. Por meio de parábolas, exemplificou a magna ideia do dever de orar sempre e nunca desfalecer neste ministério. Ele mesmo sendo um com Deus, priorizava este ministério com o do ensino diário da palavra de Deus no templo do Senhor. Deixando o exemplo, alertou seus discípulos: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Este aviso era, na verdade, um discernimento espiritual naquele dia no Getsêmani, de uma grande investida das forças das trevas que estava atuando ali naquele momento. E a displicência deste ministério na vida dos discípulos fez com que Judas Iscariotes trocasse sua salvação por 30 moedas de prata, Pedro negar que conhecia Cristo Jesus e os demais discípulos o abandonarem. Após eles serem restaurados, com o infinito amor de Cristo ressurreto já, exceto Judas Iscariotes, eles entenderam então a profundidade desta advertência. E a gente observamos no livro de Atos que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Cumprindo assim então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar orando. E o que aconteceu? Todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo assim então a promessa de Deus. Unidos em um só propósito, eles perseveravam nas orações e súplicas ao Senhor. Fator este determinante para o recebimento da virtude do Espírito Santo em Pentecostes, como eu acabei de dizer. O ministério da oração continuou sendo indispensável na luta contra as forças do mal, que aprisionam as almas perdidas. A contínua dedicação fez com que os apóstolos exercessem uma liderança cristã eficaz. Sua fidelidade inabalável contribuiu para o crescimento da igreja. Escritos históricos dizem que Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes e coluna da igreja de Jerusalém, era conhecido também como Joelhos de Camelo por sua constante e intensa vida de oração. Essas instruções foram dadas à igreja de Roma, à igreja de Éfeso, Colossense, Tessalonicense e enfim, todas as igrejas que eram fundadas com o alicerce de Cristo Jesus e nas doutrinas do Senhor Jesus e dos apóstolos eram complementadas com este ministério indispensável. E, enfim, podemos concluir que este e os outros demais princípios que aqui eu citei, em sua fidelidade, diminui a possibilidade de desvio e apostasia pessoal. Em nome de Jesus Cristo, espero que você tenha alcançado um ótimo, excelente conhecimento sobre este assunto muito importante. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Fique atento à próxima série que estou elaborando e que irei apresentar logo mais aqui em nosso canal Princípios da Fé. Deus te abençoe grandiosamente e em nome de Jesus Cristo que Ele possa iluminar todos os seus caminhos e os seus pensamentos, te firmando assim em uma fé cristocêntrica. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.